pessoas, né? Então, assim, a gente vai começar o nosso primeiro dia, né, de leitura. E aí a gente vai passar, então, tópico por tópico, tá? Porque, realmente, eu não tenho como compartilhar a tela, né, até porque está sendo gravado, e como a gente já falou, né, como está vinculado institucionalmente ao CAESM e ao UFRJ, se a gente coloca aqui o texto do livro também, pá, aberto, né, vai dar uma mensagem meio esquisita. Então, eu vou passando tópico por tópico e abrindo para o comentário de vocês, né? Então, assim, sempre que alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação também, levanta a mão, não tem problema. Eu só peço para vocês só que, assim, a gente tem pouco tempinho, então, às vezes, assim, não vai dar tempo de todo mundo falar, né? Mas aí eu sinalizo para vocês direitinho, né? E a gente vai dosando aqui, também encontrando o ritmo da nossa interação. Bom, pessoal, então, sem perder muito mais tempo, a gente ficou ali com a introdução que tem algumas coisinhas só para a gente, na verdade, passar e comentar que são bem legais, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu queria pegar, né, um pouco sobre essa questão do que ele coloca como influências da RODBT, né? Porque a RO, de fato, ela faz uma decisão por reter o termo, né, da dialética e da terapia comportamental, né? Isso fala um bocado das influências, né, que ela decide, então, manter, né? E, é claro, ela vem com uma terapia que ela é ramificada da DBT, sim, né? Ou seja, ela não nega isso, ela tem o seu processo de diferenciação, né? Mas ela mantém essa característica da gente entrar em contato com essa outra coisa da realidade, né? Com esse outro lado, e também através dessa construção conjunta, né? E colaborativa. Eu acho mal barato essa questão da filosofia dialética, porque se fala, na verdade, uma raiz epistemológica que é a DBT. Ela não dialoga, não existem menções ali lá muito complexas, né, dentro da DBT, a raízes, né, de outras dimensões e leituras da dialética, como, por exemplo, a gente encontra até em Marx mesmo, né, e nas escolas construtivistas, que aí abordam de uma forma um pouco mais direta essa questão da dialética, e também sobre a questão comportamental, óbvio, né? Isso daí também vai ficando cada vez mais objetivo, né? Mais explícito ao longo do texto, trazendo também abordagens relacionadas a mindfulness, né? E da própria terapia cognitivo-comportamental. E aí tem algumas surpresas aqui, né? Como a Gestalt terapia, a entrevista motivacional, algumas questões relacionadas, né, à neurociência, né, relacionada aos afetos e emoção, a teoria da personalidade e ainda coloca lá no finalzinho, né, a teoria da evolução que vai passar por muita coisa, né, do nosso modelo neuroregulatório, principalmente mais adiante, e também até sobre a premissa da gente estar falando sobre a questão do viver em comunidade, né, como um dos pontos aí. Mas a gente não vai discutir também de uma forma atropelada todas essas raízes e influências, porque elas vão aparecendo ao longo do texto e aí a gente vai abrindo um pouco mais, principalmente a coisa do sufismo malamate, né, que é inserido aqui. Depois eu posso até fazer umas considerações sobre isso. O que eu acho que é legal mesmo a gente discutir dessa introdução é um pouco desses tenets, né? Acho que tenet é um termo para diretrizes ou orientações, é uma ideia assim de alguma coisa que serve para nortear, né, a forma como a gente meio que se orienta dentro desse mar da RODBT, né, que vai trazer vários conceitos muito próprios. E aí o primeiro tenet que ele coloca é sobre a nossa natureza tribal, né? Então ele coloca sobre um bocado do como que isso vai pautar os objetivos da terapia. Então a gente vai encontrar um bocado dessa natureza tribal fazendo parte do modelo de saúde, a gente vai encontrar um bocado desse modelo tribal falando também até sobre os nossos alvos de tratamento, né? Exatamente porque se a RODBT ela vai ter como um dos alvos especiais, né, comunicação indireta, isso é porque a gente tem uma pessoa ali, tem um ser humano, né, e parte desse modelo evolutivo implica então no fato de que a gente vive em comunidade, que o bem-estar também é uma coisa que ele é experimentado na medida que a gente também tem essa experiência plena de convívio social, de interação, de troca, né? Dada até a questão de como que a gente lida com os nossos estressores, né? Porque quando a gente fala de uma pessoa super controlada, a tendência é que ela não tem só um isolamento comunicativo,
mas assim, até para resolução de problemas isso acontece de uma forma muito solitária, né? Então, a ideia da nossa natureza tribal acaba sendo o primeiro princípio norteador, isso daí também vai ser um princípio norteador, até sobre a nossa experiência como terapeutas, né? Porque acredito que a grande maioria de nós ainda tem, por exemplo, atividades que são muito solitárias, eu até brinco, né? Na DBT, uma coisa é você perguntar quem faz grupo de consultoria. Outra coisa é você ver quem que realmente não vai só narrar que faz grupo de consultoria, né? Assim, vão ser raríssimas as pessoas ali. Então, assim, a gente observa, né, esses princípios de orientação não só sobre os nossos clientes, mas também sobre a nossa própria atividade. O segundo princípio que aparece aqui, então, vai ser a questão do bem-estar, né, que vai ser a confluência de três fatores que vão ser a abertura, que ele coloca também como receptividade, isso aqui é muito importante, né, porque a abertura ela vai falar também de uma atitude, de um comportamento, na verdade, um repertório inteiro sobre receptividade, flexibilidade, né, que é a gente entender que não é exatamente se desfazer do supercontrole, né? Mas assim, a gente saber quando que a gente precisa agir de uma forma um pouco mais flexível, quando que o nosso supercontrole mal adaptativo está ali, né, superativado, né, como padrão, e a questão da conectividade social. Então, esses três aspectos aqui seriam, então, as dimensões relacionadas ao bem-estar, né, que são cultivados, e que depois a gente vai trazer principalmente como que isso surge na ideia de promoção intencional de bem-estar, que isso é uma outra coisa também que a gente encontra ali na DBT com a Linehan, né? Bom, o terceiro ponto, então, norteador é a própria sinalização social, né? E aí eu acho que esse é um dos pontos que normalmente vai colocar vocês em muita dificuldade, né, no exercício da terapia. Por quê? De um lado, a gente vai estar observando os nossos clientes, né, com seu estilo indireto, com sua comunicação indireta, e o que que a gente aprendeu sobre detecção de problemas, né, como se fosse alguma coisa que tem que acontecer, né? E talvez um dos grandes desafios de trabalhar com a RealDBT é que a gente vai trabalhar muitas vezes com o que o cliente deixa de fazer também, né? Ou seja, uma sinalização que deixa de ser feita, algo que deixa de ser dito, um pedido de ajuda que deixa de ser feito, por vezes vai ser uma expressão de carinho também que deixa de surgir em uma determinada relação, né? E não só isso, mas talvez o ponto da sinalização social que também desafie seja até a dimensão do que a gente chama de comportamentos ali que podem apresentar uma certa negação plausível, né? Que vocês vão ver. Então, aquela coisa, né, da pessoa que está com a sua expressão um pouco mais cínica ali, né? Sem querer admitir muito que ela estava errada, né? E vai falar que é assim, mas você me viu como se eu tivesse ficado irritado, mas não foi bem assim. Qual foi a minha cara quando eu fiquei irritado? Né? E aí você vê a pessoa na terapia de casal falando que é assim, essa cara! Mas eu não estou fazendo nenhuma cara, essa é a minha cara. Né? Então, assim, são pessoas que vão ter ali uma forma de sinalização, né? Que, olha, tem um motivo muito forte para estar se apresentando ali durante uma consulta de casais, ou então até durante uma consulta em que o nosso cliente faz isso com a gente também. Né? E você fala, olha, reparei que algum comportamento seu mudou exatamente nesse momento, para o cliente falar monossilabicamente. Você percebeu, mas acho que não é nada, não. Só impressão sua. Uhum. Né? E, então, assim, a sinalização social também vai ser importante do lado do terapeuta. E, gente, como é difícil manter uma sinalização aberta quando o teu cliente está ali na comunicação indireta, né? Sendo às vezes um pouquinho vingativo. E aí você também vai se sentir assim, filho da mãe, né? E aí você vai se estribuchar na cadeira, mas aí o que acontece? Aí a gente tem que observar, né? Por que está aparecendo essa tensão? De onde é que está vindo, né, essa reação? Por que que eu estou reagindo a esse cliente como se ele estivesse me ofendendo? Porque isso não é uma ofensa. Duas coisas, né? Um, isso é um comportamento mal adaptativo do cliente. Dois, as pessoas se sentem assim com esse cliente. Então, é muito mais sobre como que a gente operacionaliza, né, esses comportamentos problemáticos que também aparecem em sessão,
em alvos de tratamento, né? Que a gente está, na verdade, tentando ajudar uma pessoa ali que tem um problema franco, né? E, e de outro lado, isso também fala da nossa sinalização social, né? Sobre como que a gente reage, como é que a gente convida esses clientes também, né? E funciona como embaixadores ali da tribo. Isso aí é um termo que vocês vão ver também surgindo ao longo dos capítulos, né? Que na medida que os nossos clientes supercontrolados têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade sobre comunicar suas expectativas, ou até vem de um histórico que torna eles, por exemplo, absolutamente descrentes dessa possibilidade de comunicação, né? Que tem uma coisa lá para frente que a gente chama do predicament enigma, né? Que é como se fosse aquela coisa do, olha, não adianta eu falar mais sobre isso porque ninguém vai entender, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse termo também depois. Mas do lado do terapeuta, exige, então, esse lado, né, da gente, na verdade, estar ensinando, mais uma vez, essa linguagem para os nossos clientes, e de uma forma também que não seja totalmente invalidante, né? Acho que, assim, sempre que a gente está aprendendo uma coisa nova, existe um contato com o desconhecido, e às vezes também a gente pode acabar pecando por ser o comunicador ali afobado da coisa, né? Principalmente terapeutas ali que têm um estilo mais para o descontrole, né? Para baixo controle, como eu, por exemplo. Às vezes eu me afobava com alguns clientes, né, no início da RLDBT para ensinar tanta coisa sobre sinalização social. E calma, jovem, não é bem assim, né? Vamos acelerar um pouquinho, porque meu problema é de sinalização excessiva, né? E aí, o que que vem com isso? Às vezes a gente pode parecer para um cliente muito avassalador, né? Ah, então, terapeutas que sofrem de desregulação emocional, né? Terapeutas ali que são mais do baixo controle, talvez não sejam bons terapeutas RO, não, não é isso. Temos boas características também que podem balancear, né, com clientes super controlados. E o próprio Thomas Lynch, ele se reconhece como um terapeuta que tende mais à desregulação emocional, mais ao baixo controle, né? Ele fala isso publicamente, né? E nos treinamentos isso fica muito claro também. A gente morre de rir. Nas reuniões também isso é muito engraçado, porque a Érica, que é a companheira dele, né? E não só companheira em termos de ser esposa dele, né? Mas também companheira lá na organização da RO. Muitas vezes é a pessoa que organiza né, as reuniões, né? E fala para ele, calma, meu amor, espera um pouquinho. né? Então, assim, e de outro lado, terapeutas supercontrolados também têm, na verdade, seus desafios, né? Porque eles também têm sua comunicação um pouco mais fechada e tem o lado legal também deles serem embaixadores, como, olha, eu consegui aprender isso, né? Então, não existe um melhor estilo, né, para estar com o seu cliente, desde que a gente entenda a nossa sinalização e a função dessa sinalização na nossa vida, né? Como é que a gente lida com os problemas, né, a partir do nosso pé, do nosso sapato ali, né, e como que isso interage com os comportamentos do cliente, principalmente. Mas existem desafios, cada estilo ali vai ter um desafio, e é muito importante que vocês conheçam os seus estilos com calma. Por que que eu estou dizendo com calma, né? Isso pode levar tempo, principalmente terapeutas que não são prototípicos ali de nenhum estilo, né? Isso vai demandar um bocado de confusão. Eu me achava super controlado. Uma piada isso, né? Mas assim, tiveram uma série de coisas que me levaram a pensar isso no início, para depois ver que assim, Pedro, não. E eu tinha maior resistência em relação a ser identificado como baixo controle. Que coisa, né? Tem só alguém abre o microfone aí para falar? Não, acho que foi só impressão. Eu Bom, oi, não sei se dá para me ouvir. Eu não abri o microfone, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. claro, Bruno, vamos lá. Você comentou sobre essa questão de que tu tinha uma resistência, né, de se entender, né, como uma pessoa que não era, enfim, mais hipercontrolada, né? Isso daí pode ser uma questão também durante ali o entendimento, tipo, isso pode ser uma fonte de, não sei, frustração ou algo assim negativo para o Com paciente se certeza. sentir. Como é que lida com isso no set? Olha só, existem várias formas, né? Em primeiro lugar, é por isso que tem a primeira fase de autoavaliação, né?
Sempre que a gente começa o tratamento em RLDBT, é muito importante que o cliente ele se reconheça, né, como super controlado. E aí você vai ter a lista de pares de palavras, né? Você vai ter ali alguns outros procedimentos como a TNS, a AQ2 e outros instrumentos que ajudam a balizar a identificação do supercontrole. Embora, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter que ver os nossos próprios instrumentos, né, para entender um pouco mais essa classificação. Mas o reconhecimento ele acaba sendo importante, sim. Às vezes isso pode ser um processo um pouco difícil. Outras vezes, nem tanto, né? Tem cliente que vira que assim, pô, isso faz sentido. Né? Essa dificuldade de comunicação, perfeccionismo, baixa conectividade, emocionalidade um pouquinho recuada, cara, isso realmente me explica um bocado, né? As coisas que eu experimento, né? E existem momentos que isso pode ser também um pouco mais difícil, como, por exemplo, tem os subtipos, né, que é altamente concordante e altamente discordante, que eu acho que os dois são um pouco difíceis da gente engolir. Que é, assim, altamente concordante, que é quando você tem aquela sinalização mais polida, mais pró-social, né? Aquela pessoa, tudo bem, não, claro, né? Você acabou de roubar minha ideia, né, por exemplo, né, Bruno? Tudo bem, não tem problema não. Inclusive, você está fazendo algumas perguntas bem interessantes, né, mas se você for meu amigo, talvez você faça um pouquinho menos de perguntas aqui, porque, assim, eu, assim, eu estou um pouquinho mal hoje, sabe? Mas, assim, por aí. E outra coisa, por exemplo, é um tipo mais discordante, que aí vai ser do tipo, Bruno, eu pensei que isso já estivesse claro para você. Eu pensei que eu acho que você precisa ler um pouco mais antes de você fazer essa pergunta sobre a estrutura de tratamento. O que eu estou fazendo aqui? Qual a diferença entre os dois que vocês percebem? Depois a gente vai ver sobre esses estilos, né? Um vai ser de estilo que a gente chama de comportamento de pushback, né? Que é aquela coisa de bater, de empurrar de volta, né? De fazer oposição, né? Que vai ser o discordante, né? O concordante ele vai ser mais relacionado à agradabilidade. Cara, teve uma pessoa lá nos Estados Unidos, né, quando eu fui fazer a certificação de nível 3 que foi a Laura, alguma coisa assim, e a gente estava conversando, e ela falou que, assim, cara, foi muito ruim descobrir que eu sou mais concordante, porque, assim, parece que é uma coisa meio abobalhada. Aí eu, pô, abobalhada, mas não é abobalhada, né? Mas para ela era, né? E aí tem formas da gente apresentar esses perfis, né? Dentro da própria terapia, sem que isso seja um processo tão aversivo, né? Na escolha, por exemplo, de algumas metáforas, de algumas histórias que a gente apresenta, a gente faz isso de um determinado jeito. Até o script, na verdade, de autoidentificação, né? Normalmente a gente começa pelo roleplay de uma pessoa mais tendendo à desregulação emocional, né? Que eles viram que assim, esse não sou eu, né? E depois é que a gente apresenta o supercontrole. Então, essa é uma forma de equilibrar um pouco a dimensão aversiva, né, de se identificar como supercontrolado. Mas depois a gente entra um pouquinho mais nisso. Beleza? Diga, João. Eu queria aproveitar para perguntar, eu fiquei pensando, porque eu também, assim, eu lendo o texto, às vezes eu falei, caraca, eu tenho super controle. Só que, no geral, acho que não. E eu fiquei me perguntando se existe um estado misto, ou se é tipo um espectro ou não. É possível que a gente não seja tão prototípico, né? É como eu coloquei, né? Eu mesmo não sou a pessoa mais prototípica nem do supercontrole nem da desregulação. Exceto que eu acho que eu vou mais para a desregulação emocional por causa da emocionalidade intensa. Assim, eu não sinto poucas emoções, eu sinto emoção pra cacete. Né? E dá-lhe exercício de meditação para isso, né? Mas assim, eu tinha em alguns cenários eu apresento a minha comunicação um pouco mais recuada, né? Por exemplo, eu tenho algumas questões relacionadas a perfeccionismo, né? Mas assim são cenários muito específicos. Aí a gente depois vai entrar mais na diferença entre temperamento, né? E assim temperamento como inclinação, né? E coisas que talvez a gente aprenda ao longo do nosso percurso que vão criar um pouquinho de confusão sobre essa coisa da identificação. Mas um dos principais é que a tendência vai ser a gente olhar mais, né, para isso como um estilo de enfrentamento e imbricado na questão do biotemperamento, nas inclinações mesmo, né? E aí a gente vai falar um pouco mais para o início do capítulo.
Mas seguindo, até para a gente entrar nisso, porque logo em seguida, o tenet ali que vem logo depois de sinalização social é exatamente o quê? Genótipo e fenótipo, né? Ou seja, diferenças genotípicas e fenotípicas. Porque isso daqui vai falar do quê? Genotípico, galera, é o que está ali no nosso código genético, né? Que vai ditar o nosso crescimento. E fenotípico é exatamente o quê? O que vai se manifestar. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência se manifestando em volta da emocionalidade, né, que pode ser um pouco mais rebaixada, né, ou de coisas como sensibilidade e recompensa, né, meu estilo de comunicação, algumas dessas coisas são manifestações que vão surgindo baseado ali também nessas orientações que envolvem uma biologia também, né? Eu vivo falando com os meus alunos que talvez uma das coisas mais difíceis da gente entender na psicologia é que a gente não é nuvem, né? Na mente ela não é uma coisa abstrata, né? Ela também envolve ali um corpo, né? E em seguida, temos o supercontrole como uma coisa multifacetada, né? Envolvendo transações, né, complexas entre biologia, aqui, ó, de novo, biologia, ambiente e indivíduo, né? Ou, perdão, estilos individuais de coping, né? Ou estilos de enfrentamento. E todas essas daqui, elas são bidirecionais, né? E elas são equivalentes. Então, o que que significa isso? O que significa essas transações? Ou seja, as nossas inclinações biológicas, né? O nosso ambiente e o nosso estilo individual de enfrentamento vão ser três coisas que vão estar interagindo entre si com uma grande constância. A gente não pode dizer assim, uma pessoa pode ser super controlada, mas isso é definido mais pelo ambiente, né? Isso vai ser definido mais pelo estilo de enfrentamento ou isso vai ser definido mais pela biologia? Olha só, não. Isso aí a gente fala que são transações equivalentes, né? Ou seja, elas têm igual peso. A gente não diferencia muito bem qual ali que é mais importante, né? E todas elas vão trocando de informação também ao longo da vida. Até porque tem coisas ali que, dependendo das nossas inclinações biológicas, vão ser muito mais fáceis da gente desenvolver, né? Por exemplo, se a gente fala sobre processamento de detalhes, né? Os clientes supercontrolados eles vão apresentar um hiperprocessamento de detalhes, isso numa dimensão sensorial, né, e perceptiva, e ao mesmo tempo isso pode ser modelado também pelo ambiente, que vai respondendo então a essa característica, agora reforçando, né, olha, nossa, você é realmente detalhista, nossa, fulano de tal é tão atento a detalhes, né? E pronto, aí você tem um comportamento ali emergindo, né, num padrão que vai se especializando, né, e que vai até sendo super aprendido. E em seguida, a gente tem a questão dos transtornos, né, que ele coloca que esses déficits biotemperamentais, eles então vão produzir, né, respostas comportamentais que são mais rígidas, né, e aí isso desafia, na verdade, a seleção de comportamentos mais flexíveis, principalmente em um ambiente, né, que tem constante mudança, então isso vai ser uma outra questão, né? E, finalmente, os últimos aqui que vão ser sobre como que demanda trabalho mesmo, né? Para down-regulate, que ele usa aqui como termo, né? Que é para a gente reduzir essa coisa da regulação, para a gente reduzir esse esforço que já representa por si só uma forma de regulação, né? E como que é desafiador esse processo. E a gente coloca aqui a abertura radical, ela não é a gente não vê as coisas então como elas são, né? Mas como nós somos. E aqui existe até uma ponta de encontro, na verdade, com a própria terapia cognitivo-comportamental, né? Porque se a gente discute as distorções cognitivas, é claro que ali na terapia cognitivo-comportamental se fala muito sobre as distorções dentro de padrões cognitivos aprendidos, né? Aqui, talvez, essa ideia de perceber as coisas não como elas são, mas como nós somos, vai deslocar parte dessa forma da gente pintar a realidade um bocado através também da nossa rigidez, né? Então, se a gente percebe as coisas de muito preto no branco, então se a gente repara, por exemplo, nas relações como excessivamente frágeis, né? Talvez a gente tenha um bocado de dor ali, né? Um bocado de amargor. Isso é um exemplo. Tem clientes, por exemplo, que evitam revelar vulnerabilidade porque eles acreditam que de fato não vale a pena, né? Que talvez eles percebam coisas que as pessoas não percebem, que é muito difícil falar sobre qualquer coisa. E
E isso reflete também um bocado sobre o que eles são, né? Porque eles também podem muitas vezes ter essa preguiça social, né? Porque como são pessoas, por vezes moralmente bem rígidas, né? E que tem um jeito certo de fazer as coisas, elas também acabam sentindo que a relação ela sacode muito rápido, de uma forma muito intensa, quando a outra pessoa também desrespeita parte dessas expectativas, né? Então, olha só, essa percepção da outra pessoa como difícil, né? Não fala exatamente da outra pessoa como difícil, mas dele também como uma pessoa que vai estar com boa parte ali dessas regras, né? Tornando essas relações também muito desafiadoras. E finalmente, ali no final, ele retoma a ideia, né, do segredo, né, para a vida saudável, então, no cultivo da dúvida saudável, né? Então, isso não se confunde, né, com olha, a gente vai criar dúvida sobre tudo, então nada pode ser desvelado, não é isso, né? Assim, a gente vai desenvolvendo uma dúvida, uma capacidade de abertura, onde a gente se debruça, então, sobre a realidade com um senso de curiosidade. E, e uma coisa que é importante, deixa eu só fazer seleção de linguagem aqui, que agora apareceu. Foi. E isso é uma coisa importante, né, a gente abordar, que muitas vezes a questão da abertura ela vem na forma exatamente da curiosidade, né? Olha só, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo sobre essa tensão, né? O que está me fazendo recuar nesse momento? E aí eu gosto de pensar até a questão da curiosidade dentro de uma outra teoria de modelo emocional que não é abordada na RO, que é a teoria do Fanzelow, né? Que fala sobre a importância dos comportamentos também na modulação das emoções, né? Então, se eu me interesso por essa ameaça daqui com curiosidade, isso reflete ameaça? Não, né? Isso reflete um outro tipo de estado emocional e talvez isso ajude, então, essa pessoa a lidar com essa inflexibilidade. E finalmente, lá no final, tem um ponto que vocês vão entender também um pouco mais adiante, né? Que a abertura radical e a autoinvestigação são experienciais, não podem ser então entendidos de forma intelectual. E esse é um ponto também, galera. Boa parte da ideia, né, até de autoinvestigação, ela é muito difícil da gente tentar entender quando a gente pega o livro para ler, né? E a gente precisa, na verdade, sentar e fazer o exercício. Olha só, como é que essa coisa de fazer pergunta e não procurar resposta? Como que esse tipo de coisa afeta a nossa experiência em volta das coisas que a gente tenta controlar, né? Por que que isso, na verdade, faz com que a gente talvez coloque em descontinuidade alguns comportamentos mais rígidos, né? Então, tudo isso vai aparecendo de uma forma mais experiencial mesmo. Eu acho que, assim, do lado dos terapeutas super controlados, uma coisa curiosa vai ser convidar um pouquinho de ansiedade para dentro, né? E isso é uma coisa importante de vocês experimentarem, até para saber como é que vai ser o processo do cliente também entrando em contato com essa coisa, né? Como é que é você entrar em contato ali na primeira habilidade, que é Death, que inclui, por exemplo, a ideia de que a gente vai entrar em contato com uma emoção indesejada e que a gente, na verdade, tem muita habilidade de controlar essa emoção. Como é que abrir mão dessa ferramenta aqui faz assim, a coisa lá dentro silenciar super rápido, né? Mas que em compensação vai criar ali uma confusão enorme, talvez, né, na família, então nas amizades, né, e assim por diante. Então, envolve a gente explorar experiencialmente esse tipo de coisa. Bem, o resto da introdução vai ter só um adendo ali, mais para o final, que é quando ele começa em Arrow, DBT, Sinners, No Laughing Matter, que aí eu abro para vocês comentarem um pouquinho sobre essa parte inicial, que ele fala exatamente sobre o papel da brincadeira, né? Que a brincadeira ela tem, na verdade, diferentes aspectos que a gente também vai aprender ao longo do livro, né? Que assim, não é fazer stand-up comedy com o paciente, né? Com o cliente. Isso não envolve ridicularizar o cliente, isso não envolve ficar desafiando ela o tempo todo, como se fosse uma forma de expor, né, o paciente o tempo todo, né? Não, existe toda uma lógica em volta do papel das interações, né, e da gente também ter essa flexibilidade de transitar entre diferentes informações, né? Do como que amigos, por exemplo, se comunicam, sim, né?
mas sempre com bondade. Eu acho que tem isso é dito, se eu não me engano, em algum ponto ali do, não no livro texto, mas se eu não me engano do treinamento de habilidades quando a gente fala sobre participação não planejada, né? E isso é uma coisa que também a gente até tem muitas discussões, né, nas supervisões, seja com a Karen Hall, então com a Kristen Fritzinger ali, sobre qual a diferença entre a gente brincar, né, e aí desrespeitar. E aí é o princípio norteador da bondade. Então a gente brinca de uma forma específica, por vezes a gente vai brincar com nós mesmos, né, assim para demonstrar que nós terapeutas também temos uma certa flexibilidade sobre isso, mas a gente não pode confundir se brincar com outros rituais sociais, né, que podem sim representar ali uma interação bem invalidante com os nossos clientes. Então, assim, o brincar também vai ter a ver com a gente se sentir seguro em um certo momento e também comunicar segurança em uma relação, né? E deixa eu ver aqui o que mais que seria interessante daqui. E ele coloca aqui, né? Olha só que interessante, eu destaquei isso daqui. Comportamentos de brincadeira em volta de outra pessoa, especialmente quando essa pessoa está em uma relação de, como é que posso dizer, não é power down, aqui seria como se fosse uma ideia de submissão, né? Ou então numa relação onde o terapeuta tem mais poder do que o cliente ali, né? Ou que a outra pessoa está em estado de vulnerabilidade. Então, quando nós que estamos nessa posição de poder, a gente brinca, então, né, de uma forma bondosa. Isso significa também um sinal de não dominância, igualdade, amizade, né? Então, é como se a gente trouxesse então essa pessoa para perto. E como que é isso também, se a gente parar para pensar, né? Quando essa pessoa que é tão séria, que está o tempo todo tentando ali parecer tão competente, né? E tão distante, qual a importância que deve ter esse comportamento, por exemplo, de brincar nas relações interpessoais, né? Vai um pouco por aí também. Bom, agora então eu vou abrir rapidinho só para para vocês comentarem um pouco sobre essa introdução, sobre essas duas páginas antes da gente entrar no capítulo, e aí a gente vai assumir um outro ritmo aqui mais por tópicos. Então vamos lá. Quem quer comentar alguma coisa que achou interessante? Só teve uma pergunta no chat da Oi, Gabriela Rodrigo. Neves. Aí, no caso, o supercontrole do Ah, subtipo beleza. discordante teria uma correlação com apego evitativo? Olha, todos eles, né? Se a gente pensar assim, ó, o apego evitativo ele faz parte do supercontrole ali, né? Se a gente fala de casos que são caracterizados, né, por um estilo de envolvimento que é distante, indiferente, né? Eu acho que a gente está olhando um pouco para isso. Um comentário que eu faria, Aham, assim, é. eu achei muito legal que no início do capítulo tem essa meio que um dicionário assim de vários termos e várias coisas eu fiquei tipo, cara, sei lá, começou a acender um monte de luz assim, tipo, parece muito relevante estudar tudo isso assim. Não que eu não tenha escutado algumas antes, mas tipo, a questão do biotemperamento e deixa eu ver o que mais. A questão da borda, né? O desconhecido pessoal, achei isso muito legal. E também o negócio do sistema de segurança social, achei bem interessante, assim. São coisas que eu não tinha ouvido muito falar ainda. Opa, isso aí, João, perfeito. É o desconhecido pessoal, né? Assim, esse é um ponto. Um dos aspectos, né, que muitas vezes os clientes RO eles têm um pouquinho de dificuldade, né, exatamente de obter. Opa, meu microfone aqui parou? Não, tá rolando, Não? Pedro. Tá Tá normal. dando audio device fail aqui. Deixa eu só ver o que. É que estranho. Mas vocês estão me escutando normal. Sim. Alguém Sim. pode abrir o microfone só para ver se eu estou escutando? Teste, teste. Tá Ah, eu já ouvindo? entendi. Eu não estou escutando vocês, então. Provavelmente. Agora eu estou escutando vocês. Estou escutando vocês.
Show. Então, assim, ô João, quando a gente fala de desconhecido pessoal, imagina o seguinte, né, que é um cliente que tem muita dificuldade de receber feedback, né? E aí eles vão ter várias coisas que talvez eles não percebam como problema, ou então ou simplesmente as pessoas não têm abertura, por exemplo, para levar algumas das questões, né, de relacionamento mesmo para eles. Então, assim, muitas das coisas a gente conhece através das outras pessoas, né? Até se a gente parar para pensar em termos de viés de confirmação, existe uma tendência muito grande da gente por exemplo, olhar para as coisas, né, na direção de conforto, né, ou então na direção de que a gente está certo nos problemas, né, e isso evita que a gente entre em contato com uma dialética, né, sobre a percepção das situações, né. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta aqui da Kyuri Souza, né, Yuri, eu infelizmente, assim, agora eu não consigo fazer um roleplay sobre essa coisa da brincadeira, mas eu posso dar um exemplo, até porque o nosso tempo aqui é bem curtinho, mas, assim, teve um cliente que ele falou, que assim, para mim, Pedro, assim, então, que eu estava perguntando para ele como é que foi o treinamento de habilidades, né? Aí ele virou aqui assim, eu li toda a tarefa, todo o capítulo, né, da aula ali, da classe um antes do treinamento de habilidades, né? E bem, e aí eu acho que a coisa ficou muito, assim, repetitiva. Né? Foi tirar 10 né? Olha só, e aí o que que acontece, né? Eu virei para ele, mas olha só, vai com o espírito de ler, né? Não encontra a aula, você não precisa ficar antecipando a sua leitura, né? Não fica tão preocupado em tirar 10 não, rapaz. Né? Assim, vai para ver um pouquinho, vai aprender junto com as pessoas, né? E aí ele riu junto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu brinquei com a pessoa, mas eu também não fiquei naquela coisa do, tirou 10, né? Bonitão, né? Tirou 10, que legal, parabéns, né? Eu não ridicularizei ele. Foi um comentário assim solto do, tirou 10, que foi para tirar 10, né? Então, olha só, deixa para ler com o pessoal, né? Até, ou seja, eu fui da brincadeira e o meu tom já foi para do que, pro que a gente chama de gravidade compassiva, né? Já foi um tom mais doce, né? Olha só. Então, olha só, é importante você ir realmente e deixa a leitura para lá com o pessoal, que é gostoso, né? Senão realmente pode até acabar ficando repetitivo mesmo, né? Porque vocês vão passar por esses pontos, eles são bem pedagógicos, né? Então, não é exatamente o tipo de conteúdo que você vai precisar ler 5 vezes para você entender. Talvez uma coisa ou outra desafie, mas assim, que você... E aí vamos ver um pouquinho sobre esse comportamento, né? Do porquê que você se preocupou tanto em ler antes de ir lá para o treinamento de habilidades. Então, esse é um exemplo. Você não ridiculariza. Eles dizem que você usa a brincadeira para você contrabandear uma ideia. É isso que a gente faz nas Parece, nossas brincadeiras. Oi? consegui falar agora. Parece Para. que estava com vergonha. Parece então que é mais um comentário do que necessariamente a gente precisar ficar tirando sarro e brincando o tempo inteiro, porque, igual você falou, não é um stand-up, né? É a gente Não é? fazer um comentário que vai para o contrabando e tira a pessoa daquele lugar da rigidez. Isso. O objetivo é que, assim, a raiz de uma brincadeira bem feita, né? E aí vocês vão ver que existem diferentes tipos de brincadeira. Tem a coisa da provocação terapêutica. A provocação terapêutica, ela de fato tem sempre uma mensagem. Mas, assim, o comportamento ele é sempre pautado pelo que a gente tem por entendimento da bondade, né? Da bondade amorosa ali mesmo, né? Quando a gente já fala de tirar sarro, opa, será que a gente está sendo bondoso com esse cliente? Né? Porque, assim, com um cliente super controlado, você pode ter certeza que mesmo uma brincadeira com bondade, ela vai envolver um pouquinho de tensionamento ali. Então, se você traz um humor ácido e cínico, talvez a coisa ela vá para o outro lado e você perde uma oportunidade ali. Então, assim, vocês vão sentir que tem um aprendizado em volta disso e que não é uma coisa muito óbvia nos primeiros atendimentos. Diga, Simone. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite. Eu estive com vocês na certificação que aconteceu em outubro, muito bom. Estou aqui estudando bastante manual
E aí essa coisa da irreverência, né? Não é que a gente vai compartilhando aí com os colegas, contribuindo, não é que a gente vai desavisadamente já ter uma postura mais flexível, falar algo num tom mais jocoso e tudo. A gente já vai ter, eu gosto muito de já psicoeducá-lo antes, então ele já vai estar antecipado sobre essa nossa forma de ser, dentro ali das avaliações que a gente fez, dessa constatação, a gente já antecipa esse modelo, esse estilo irreverente que a gente vai aplicar. E eu gosto de sempre enfatizar. Eu também tenho traços super controlados, eu sofro com isso. E, e às vezes eu recaio nessa minha própria armadilha também, mas a gente está aqui num processo. E aí eu pegando também o que alguém falou aí sobre a questão da autoridade, né? Eu sempre gosto de enfatizar. Olha, você é médico, é advogado, isso aqui é com você. Aqui na terapia eu quero muito que você se permita, que você experimente deixar-se conduzir por mim. Olha, tu já vai me perdoando, tu já me dá aqui alguns perdões de antecedência, porque provavelmente eu vou cometer algum engano. E eu gostaria muito que você me perdoasse, relevasse e que me dissesse, Simone, eu não gostei disso, isso aqui não foi legal, para que a gente possa ir reparando e a gente vai desenvolvendo um estilo de relação que você vai levar esse modelo para o mundo, onde você preserva os seus valores de ética, competência, respeito, mas solta esse freio de mão, porque um motor aí 3.0 com freio de mão levantado, nossa, como ele sofre. Então, a Eu gente adorei. suaviza, né? Então, eu sempre antecipo, eu psicoeduco, já caí, já me empolguei e fui na frente, e aí depois eu voltei. Então, assim, gente, a filosofia dialética aí da RO é maravilhosa. A gente aprende a se acolher, a ter autocompaixão no nosso estilo. A gente desce desse lugar de que eu não posso errar. Quem disse? A gente vai errar. E muitas Sim. vezes, faz parte. Simone, você até falou de um teminha aí que aparece depois lá para a ruptura de aliança. A gente só tem só uma coisa que realmente, assim, o protocolo de ruptura de aliança ele envolve a gente falar algumas coisas e talvez algumas delas a gente não apresente em psicoeducação. Olha só que interessante. Porque a gente tenta deixar isso realmente assim, bem na pegada comportamental mesmo, né? É, mas algumas das coisas que você mencionou, como por exemplo, assim, pedir para o cliente um feedback sobre o que aconteceu, o que pode ter acontecido, se, por exemplo, foi alguma coisa que o terapeuta disse, né, ou fez, que produziu, por exemplo, a ruptura de aliança. Então, vários desses pontos eles são explorados realmente nesse sentido, né? Muito legal. Adorei essa coisa da marcha que você falou, da velocidade, porque o ritmo também é outra coisa que a gente vai perceber que muda muito na terapia, né? Deixa eu ver aqui, o Pierre colocou sobre comunicação irreverente da DBT. A diferença, Pierre, é que assim, muitas vezes no manual, né, da Linear, a comunicação irreverente ela acaba sendo um mecanismo até de interrupção, né? Eu sei que existem outras funções para irreverência, né, na dialética, mas muitas vezes ela é apresentada dessa forma também, né? Acho que é assim, mas de novo assim, também não é a maçã ela não cai tão longe da árvore não, viu? Assim, afinal de contas o Lynch ele é, né, um treinador sênior em DBT, mas assim, talvez algumas estratégias elas tenham diferenças, né, em termos de aplicação, né? E aí o Pierre falou da FAP. Fala isso não que eu estou estudando FAP também. Então, assim, também está lá. A gente vai lendo as contextuais, a gente vai passando por todas e notando que elas têm mensagens muito similares, né? Pessoal, pelo nosso horário aqui, para a gente também não fazer a maratona, né? Deixa eu pegar aqui os pontos que a gente ainda não comentou, porque às vezes esse início ele é realmente muito circular, né? Sobre alguns conceitos. Então, assim, o que tem de novo aqui quando a gente vai, então, para o capítulo 1? Né? E, claro, gente, assim,
Se vocês tiverem alguma conversa, alguma troca que vocês queiram ter também um pouco depois, vocês fiquem à vontade para fazer comentários, é só para a gente realmente cobrir a nossa horinha aqui. Mas, assim, no capítulo 1 ele já começa falando um bocado sobre a caracterização do supercontrole e principalmente sobre os problemas sociais em volta disso. Em que sentido, né? De que, se a gente fala de contextualismo, né, a gente fala então de um ambiente, né, que interage com as nossas características. E isso, para mim, sempre faltou, né, quando a gente pega, por exemplo, a conceitualização, né, de casos, ou formulação de casos ali, pelo menos assim, desde quando eu aprendi, né? A gente às vezes leva em consideração as características muito mais em relação às transações, né, com as famílias nucleares, né, com as interações nucleares, e a gente fala muito pouco de sociedade. E aí, boa parte dessa discussão, né, sobre o supercontrole nas primeiras sessões aqui, né, aborda um bocado disso, né, sobre como que, olha, o esforço ele é sempre muito reforçado, né, o ter altos padrões é sempre muito reforçado, as pessoas sacrificarem suas relações, sacrificarem prazer, sacrificar diversão, né, ou seja, o sacrifício ele é constantemente, né, reforçado pela sociedade. Não só isso, mas também talvez o silêncio, o recato, muitas vezes encontra também reforçadores similares, dependendo de quem a gente fala. E não só isso, mas essas pessoas normalmente elas não são encorajadas a procurar tratamento psicológico com a mesma ênfase. Veja bem, com a mesma ênfase que um paciente desregulado, por exemplo, né? Porque sim, você pode escutar uma pessoa que eu já vi várias pessoas assim, né? Que no ambiente estão lá passando, né? E aí as pessoas falam, não, fulano de tal é muito calado, talvez seria legal uma terapia para soltar um pouco. Não é do tipo, bicho, você vai ser demitido, cara, você não está entendendo, olha só, você vai perder teu emprego, vai procurar terapia antes que te expulsem daqui. Assim, não é assim que acontece com esses clientes. Então, não é que eles não sejam encaminhados, mas assim, a ênfase é muito diferente quando a gente observa, até pelos problemas e repercussões, por exemplo, que algumas dessas coisas acabam representando. E principalmente, né, se a gente fala também da outra ponta, que é como esses problemas acabam se desenvolvendo, que vai também para o Tá Tudo Bem, né? Eu já brinquei que a gente vai fundar a Tá Tudo Bem Society, né? A TTS, né? Aliás, TBS, na verdade. Tá tudo bem Society, né? E é uma mensagem até parecida com outros modelos, né, que falam muito sobre a ideia do deboísmo, né, de que tá tudo bem se eu não estou sentindo nada, né? Então a gente está falando sobre um certo entorpecimento também, né, que vai apontando aí na direção dessa forma de funcionamento e da supressão emocional principalmente. E a gente olha, então a gente precisa, né, assim como a gente discute muito sobre comportamentos de clientes suicidas, né, que a gente olha para a função, a gente precisa olhar também, olha só, quais são os lugares em que o supercontrole funciona na vida do cliente, né? Se o cliente faz isso, qual a função desses comportamentos? Onde que eles funcionam? O que que reforça isso? O que que reforça esses estados, né? Sejam formas que são representadas aí por uma forma de reforço positivo, né, com recompensa sendo utilizado de uma forma muito direta, versus o que a gente fala de reforço negativo, né, que é exatamente da gente estar afastando, então, experiências que são muito aversivas, né, ou punidores aí. A Mitzi está colocando, ou Mitzi está colocando uma boa estratégia para a esquiva do sistema romantizado pela sociedade. Estude enquanto eles dormem. Exatamente. Rapaz, isso aí, olha, isso daí dá, até faz gelar mesmo, né, esse tipo de colocação. Indo um pouquinho mais adiante, né, só para a gente abordar aqui também, tem os core deficits, né, que são os déficits principais. Pessoal, tem alguma dúvida de vocês sobre os déficits principais? Listando: baixa receptividade de abertura, baixo controle flexível, temos a questão da expressão emocional inibida, né, ou rebaixada, de certa forma, e também a baixa conectividade social e intimidade. Vocês têm perguntas sobre alguma dessas quatro? Então, olha só para a gente passar um pouco sobre elas, né? Existe uma tendência as pessoas a confundirem um pouco baixa receptividade com baixo controle flexível, né? E eu diria que o baixo controle flexível ele está muito mais relacionado
algumas expectativas associadas a planejamento, a regras rígidas, né? E esse tipo de controle mais sobre comportamentos governados por regras, né? Enquanto que a baixa receptividade, baixa abertura, tem principalmente o lado do ser avesso, de certa forma, a mudanças, né? Risco, suspeita, e principalmente mudanças ambientais, né? Então, assim, esses dois acabam sendo confundidos de uma certa forma. Até tenho a impressão de que muitas vezes a baixa receptividade e abertura tem muito mais a ver com um lado um pouco mais passivo, né, de experimentar a realidade, tanto que inclui aqui também feedback, né, como um dos pontos, enquanto que o baixo controle flexível tem muito mais a ver com o que eu faço, né, por vezes, em termos de necessidade ali das noções, por exemplo, que ele coloca de obrigação, né, e dever, né, por exemplo. Coisas curiosas aqui, por exemplo, em termos de ensaio compulsivo, né? Pessoas que ficam editando discussões, né? Que ficam ali elaborando, na verdade, scripts inteiros para discussões que elas nunca vão ter, né? Por exemplo. Bom, indo um pouco mais adiante, nessa parte de inibição da expressão emocional, cuidado que eu diria, é muito mais em relação assim a não entender, né, que isso daqui é só ausência de expressão emocional, mas por vezes a gente está falando de expressão emocional baixa, então é aquele famoso parabéns, você não fez mais que a sua obrigação. Ah, você foi promovido? Poxa, finalmente, né? Então, assim, essas coisas acabam impactando também, né? A conexão, a gente se sente conectado quando as pessoas comemoram pela gente, né? Bom, isso aqui também coloca uma questão que muitas vezes eles, quando se sentem também estressados, eles não sinalizam muito para fora. Então, urgência não é sinalizada como urgência, né? Muitas dessas demandas não são expressadas ou manifestadas como qualquer tipo de demanda, e aí situações de alto estresse, elas acabam não sendo informadas, então, por esses clientes, e finalmente, a baixa conectividade social e intimidade, né, vai falar exatamente sobre essa questão de relações mais distanciadas e vai inserir também alguns temas que vão fazer parte até mais do final do treinamento de habilidades, né? Até porque eles produzem muita dissonância, esses temas. Então, como comparações sociais, inveja, amargor, né? E a própria empatia reduzida, né? Imagina só, você até informar, por exemplo, que você tem baixa empatia. Isso é um soco na barriga, né? E é claro que a gente não fala desse jeito. Uma coisa que eu acabei também não falando aqui é que, por vezes, uma coisa que vocês vão reparar é que talvez a baixa receptividade, baixa abertura também seja uma coisa aí que vai aparecer nos nossos clientes descontrolados, né? Porque, por exemplo, comportamentos de hipervigilância aparecem muito em clientes com transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, e até, por exemplo, clientes com TDAH, né, que vão experimentar muito essa coisa da hipervigilância. Bom, e também a parte de evitação de incertezas, né? Isso é engraçado. Muitas vezes eu tenho clientes aí com transtorno de personalidade borderline que são absolutamente assim persistentes em falar que está tudo bem, né? Porque eles não suportam que um reparo não tenha sido completamente feito e depois eles seguem adiante. E aí eu vou abrir aqui no final, tá, gente? Porque eu vou seguindo aqui pelos trechos para dar tempo aí direitinho, a gente não ficar espremido. Bom, em seguida ele fala um bocado, né, na sessão seguinte, que ele coloca, né, que é a sessão seguinte ela começa com over controls associated with personality dysfunction, né? Ou seja, supercontrole ele é associado com disfunções da personalidade, né? Indicando que de fato existe ali uma menção. Essa menção daqui eu acredito que ela é meio que polêmica, né? Porque ele traz, na verdade, a diferenciação entre transtornos internalizantes e externalizantes dentro de uma pesquisa que vem de Achenbach, né? Lá de 1966 e que depois tem algumas releituras dela. E qual o cuidado que eu falo para vocês sobre isso? É que a leitura que ele coloca aqui, por vezes, né, em primeiro lugar, né, o DSM-5 ele não usa mais a linguagem de eixos, tá? Isso aqui é um erro que contém nessa seção, que é muito importante a gente indicar. Não existe mais essa ideia de configuração de eixo 1, 2, esquece isso, tá? A segunda coisa aqui que é delicada
é que a pesquisa de Achenbach, na verdade, sobre transtornos internalizantes e externalizantes, fala exatamente sobre transtornos. Inclusive, é uma literatura que é sobre clusterização, tá? Ou seja, como é que a gente agrupa esses transtornos. E hoje até se fala sobre comorbidade entre transtornos internalizantes e externalizantes. E aí, o que eu recomendo para vocês é, sim, existem transtornos que são mais prováveis da gente encontrar características supercontroladas. Aí a gente vai olhar para lá, né? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade evitativo, paranoide, esquizoide, né? E assim por diante. Agora, isso não significa que um cliente que tem exatamente esse transtorno é necessariamente supercontrolado. É possível que pelas características genotípicas, né, fenotípicas, esse cliente desenvolva supercontrole, mas não necessariamente é um caso de cliente supercontrolado. Já cliente com transtorno de personalidade borderline TOC. Já vi paciente ali também com TDAH e um episódio depressivo maior, né, que seria mais caracterizado, por exemplo, supercontrole. Galera, vai com calma. Sempre que vocês pensarem em termos de estilo de enfrentamento, vocês precisam observar o estilo de comunicação da pessoa, os comportamentos que surgem, né? Sem partir do rótulo, tá? Porque isso daqui acaba gerando muito problema realmente, até quando a gente vai discutir os casos clínicos. Indo um pouco mais adiante. Vamos lá, então. A ideia, inclusive, de transtorno de personalidade vai colocar para vocês também uma questão, né, que é da cronicidade, que aí vai aparecer no próximo tópico, né, for chronic conditions, personality matters, ou seja, para condições crônicas, personalidade importa, né? Ou seja, a gente fala muito sobre a ideia de que os transtornos de personalidade são problemas de percurso, então não são chaves que viram, a gente está olhando, na verdade, para uma história, né, de aquisição, e essa história é importante que a gente conheça, até para saber, por exemplo, de onde é que o cliente aprendeu determinadas coisas, né? Então, a formulação de caso, ela continua sendo extremamente relevante quando a gente trabalha, então, com os nossos casos clínicos, né? O que mais que ele diferencia aqui de tudo que a gente já falou? Hum, Tá, e tem duas implicações aqui de tratamento para essa cronicidade, né? Que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, vão ser clientes, então, que, de fato, a gente vai pensar não só o que a gente vem discutindo aqui, né? Que o supercontrole ele precisa ser subjacente aos demais problemas do cliente, né? Senão o tratamento não tem efeito. Mas que, principalmente, a gente está olhando também para uma experiência, né? Que ela fala de um nível de processamento, né, que é muito rápido, né, dessas experiências. Então, por exemplo, a suspeita, a hipervigilância, tudo isso a gente está vendo sobre coisas que não vão oscilar com a emoção. O que que isso significa, pessoal? Olha só, imagina um cliente com um transtorno obsessivo compulsivo, né? E aí esse cliente, né, tem alguma questão relacionada à simetria, né? Ele tem um tema de simetria muito forte nesse caso. Esse cliente não vai se sentir menos ou mais ativado porque a emoção dele oscilou. Ele vai estar o tempo todo percebendo a assimetria com muita facilidade, né? Então, a forma de processar essas assimetrias vai ser constante. A forma desse cliente, por exemplo, ser suspeito com as pessoas vai estar, inclusive, ali no humor normal. Isso não vai variar, tá? Isso não vai variar em relação a cenários, está em público ou privado. Normalmente, eles estão hipervigilantes também em relação ao que as outras pessoas fazem. Eles são invariavelmente assim como é que eu posso dizer, políticos, né? Assim, talvez nas relações mais íntimas aí existe uma diferença entre público e privado, né? Porque muitas vezes no privado eles se sentem um pouco mais à vontade, né? Para não ser talvez tão polidos assim, né? Até colocar a manguinha um pouco de fora, até porque eles não gostam de muita publicidade, né? Mas parte disso daqui vai falar muito sobre o significado de biotemperamento, né? Em termos de velocidade do processamento de algumas dessas coisas. E principalmente aqui mais adiante, vocês vão ver que foi até uma pergunta que foi levantada aqui, que é importante entender que o descontrole, né, o subcontrole, o baixo controle e o supercontrole não são
construtos unidimensionais, né? Ou seja, eles não representam só polos opostos, né, do contínuo do autocontrole, né? Cada vez mais, eu acho que a gente vai adentrar uma teoria dentro da RODBT que vai falar de características que são muito diversificadas. Até quando a gente olha, por exemplo, para os quatro déficits, né, a gente não consegue colocar, por exemplo, a gente vai encontrar clientes que muitas vezes eles têm desregulação emocional e vão apresentar até uma ou dois déficits ali, né? A partir do terceiro déficit, eu já acho que a gente pode ter um problema de identificação sobre estilo de enfrentamento, né? Mas a gente precisa olhar na verdade, e até é uma coisa das medidas, né, que a gente está desenvolvendo, elas não são, por exemplo, de confirmação do supercontrole e desconfirmação do descontrole, né? A gente tenta avaliar de uma forma muito direta a pergunta: o cliente ele é supercontrolado ou não, né? Eu até acho que essa dimensionalidade ela tem a ver até com o que a gente tem visto sobre a questão da clusterização, né? Ou seja, da forma de agrupar os transtornos que hoje tem abarcado comorbidade. Mas, mais uma vez, né, a gente vai encontrar muitas possibilidades. O que a gente precisa entender é o seguinte, olha só, a RODBT ela não foi testada para cenários, né, com clientes que não são supercontrolados. Ela foi desenvolvida para clientes supercontrolados. Então, uma coisa que é importante para a gente também ter um olhar um pouco mais objetivo sobre se vai usar ou não RODBT para um cliente, é realmente responder a pergunta se o cliente é supercontrolado ou não. Se ele é outra coisa, olha só, essa pergunta ela não vai nortear exatamente para a pergunta se eu uso ou não a RLDBT, tá? Porque isso ajuda vocês, por exemplo, a limparem muito do caminho. E, claro, possibilidades vocês vão encontrar muitas. A gente até escuta gente, por exemplo, na comunidade de RODBT que eventualmente achou que um cliente com transtorno de personalidade borderline se beneficiaria de uma habilidade ou outra aqui da RO, né? Mas assim, de novo, essas perguntas elas são excessivamente experimentais e são mais para contextos onde a gente está moldando talvez a terapia em volta de processos, né? E a gente está customizando ali alguns elementos. Agora, quando a gente olha para a aplicabilidade da RODBT, mais uma vez a pergunta é se o cliente é super controlado ou não, tá bom? E um pouco mais adiante tem a listagem ali de definição, então, sobre o supercontrole. E o próximo ponto que aparece como relevante, né, são os postulados básicos da RODBT. O primeiro, já sobre bem-estar, ele leva em consideração principalmente três aspectos, né, três características, né, transacionais que ele coloca que são essenciais no tratamento. Sendo elas, então, a receptividade, a abertura, né, principalmente sobre feedback desconfirmador, né, para que a aprendizagem aconteça, como um dos principais, como um dos primeiros pontos aqui. O que isso significa? Né? Se a gente está tentando promover alguma coisa para um cliente ali, em termos de repertório, é de fato essa capacidade, né, de dar um passo para trás nas discussões, né, de dar um passo para trás e assumir a possibilidade de que ele pode estar errado, né? Que tem alguma coisa ali para aprender. Esse é um comportamento muito difícil de desenvolver. Aí a Kyori, por exemplo, está falando aqui, né, sobre formulação. Esse é um aspecto de saúde mental, por exemplo, que a gente tenta promover, né, em termos de comportamento, até de uma forma muito direta. Controle flexível, né, para se adaptar a um ambiente também em constante mudança. Então, vocês vão ver habilidades que são focadas no cliente tentar fazer uma coisa nova todos os dias, né, como a Varies, né? E aí, né? Como é que a gente escolheu uma pizza diferente de outro lugar? Ai, né? Mas aí a gente pode começar aos pouquinhos, então não precisa ser de outro lugar. Primeiro começa com uma pizza diferente, outro sabor, né? Que não seja portuguesa, né? Só brincando. Mas assim, a capacidade da gente, na verdade, ter ali esse ambiente mudando, né? A gente não tentando porque, na verdade, na medida que a gente tenta controlar algumas experiências ali, regular, a gente também vai classificando a experiência de uma forma muito automática, né, como ameaçadora. Isso vai fazer mais sentido depois, quando a gente falar um bocado sobre o modelo neuroregulatório. E, finalmente, o terceiro ponto, que é intimidade, conectividade social. E aí vocês vão ver que, por exemplo, de fato, a gente levanta pelo menos uma relação que o cliente deseja aprofundar ao longo da terapia, né? Qual que é essa relação que é mais importante? Qual que é essa relação? Vocês vão ver que até nos alvos de tratamento existe quando a gente está em dúvida, por exemplo, sobre qual comportamento a gente vai colocar em análise em cadeia,
A gente tem que olhar para o com quem aconteceu o comportamento. Por que isso? Se você tem múltiplos alvos, né, para explorar ao longo de uma sessão, você vai escolher exatamente o comportamento que teve como interação a pessoa mais íntima do cliente, né, como um dos comportamentos prioritários. Né? Isso aí é um dos exemplos que a gente acaba trazendo como, como que a gente faz o processo de tomada de decisão de alvos ali. Mas ao longo do tratamento também, essa relação que acaba sendo a mais importante ali, ou então uma das mais importantes, né, vai ser um fio condutor também da gente estar trabalhando até sobre valores, né? Tem uma pergunta de autoinvestigação dentro da RODBT que me lembrou muito a ACT, né, que ela pergunta aqui assim, olha, é, só vamos supor que você está observando seu filho fazendo isso, né? O que você ensinaria para ele, considerando seu próprio comportamento, né? O que você comunicaria para uma pessoa a partir disso, né? Então, assim, ou então perguntando, né, olha, será que isso aprofunda esse seu relacionamento ou te afasta, né? O que isso está promovendo em termos de intimidade quando você se comporta desse jeito? E um pouquinho mais adiante, a gente já abre para perguntas aqui, né? Na próxima sessão também vai ter uma discussão que vai ser retomada sobre o autocontrole como precursor da comunidade. Acho que aqui a gente já discutiu a maior parte quando a gente estava falando ali dos balizadores, né, da RODBT. Talvez a coisa nova aqui, exatamente para vocês lerem depois um pouco mais sobre o papel da habilidade de inibir, né, as nossas ações, sobre por que que isso é tão importante assim, né? E principalmente sobre o papel da sinalização social, né? Ah, Pedro, por que que a sinalização social é tão importante? Vocês depois vão ver que isso tem a ver com o modelo neuroregulatório da RODBT, né? Ou seja, se a gente olha, né, para a DBT, como é que a DBT trabalha? A DBT ela trabalha muito na direção da tolerância ao mal-estar, né? Principalmente através de um processo onde, por vezes, a gente vai trabalhar com mudança da fisiologia, né? Como, por exemplo, a água gelada, trabalhar com o reflexo de mergulho e várias dessas coisas, né? A RODBT na verdade, a sinalização social ela tem dois fins, né? Um, ela vai promover sim alguma mudança na fisiologia, por vezes promovendo o que a gente fala, né, do estado de segurança social, né, que é um estado relaxado, conectado, mas não é só a mudança da regulação. É também como que a gente está ali convivendo em tribo, né, e a gente vai pedir ajuda. Então, existe um repertório da gente sinalizar para o outro as nossas intenções, né, como uma forma da gente coexistir, né? Até porque a gente está falando aqui de um aprofundamento do conceito da RODBT, né, da vida que vale a pena ser compartilhada, né, como um dos aspectos principais, então, do modelo terapêutico. Bom, e aí a gente começa a entrar, então, no custo oculto, né, do autocontrole, que a gente também acabou discutindo um bocado já, e para a gente não ficar redundante, abrir aqui para pergunta, a gente vai ver exatamente sobre alguns dilemas, né, principalmente de intimidade. Imagina só, gente, né? Esse é um ponto talvez que não seja o mais óbvio, né? As relações elas são complicadas, né? Se a gente fala, por exemplo, para um cliente, né, que, olha, vem pro polo da amizade, pro fundo dessa relação, e daqui a pouco o cliente ele tem aquela experiência de frustração, né? Olha, tá vendo? Eu me abri e aí doeu, né? E aí, como é que a gente entrar em contato com esse dilema e apontar para o cliente, olha, ainda vale a pena, porque olha só, relações, elas realmente levam tempo para a gente encontrar relações que valem a pena. Leva tempo a gente encontrar, por exemplo, amigos que realmente a gente vai, né, ter ali um convívio que vai ser significativo, né, e por vezes vai ter dor. E por vezes algumas relações elas vão transitar. E aí isso vai falar daquela questão de um mundo que está em constante mudança, né, que essas relações também vão estar. E esse vai ser um dilema que vai dar muito pano para manga, principalmente na terapia, né? Principalmente quando a gente vai falar desse balanço entre vantagens e prejuízos, então, do supercontrole e desse estilo distanciado que protege, né, esses clientes de muita coisa. Gente, então eu vou abrir agora para um pouquinho mais de perguntas. Eu sei que a gente passou um pouquinho da hora, mas assim, só para antes de começar também a abrir aqui,
A gente está fazendo exatamente desse jeito, né? Ou seja, está sendo mais uma discussão de tópicos, né, que a gente levanta e tenta abrir, na verdade, para comentários, né, do que pode ter de ponto de dúvida, né, para onde pode ter alguns tensionamentos aqui, e para a gente também não transformar o grupo numa grande leitura, né, aqui do livro inteiro, tá? Mas vamos lá então abrir para pergunta. Deixa eu ver aqui o que já tem. Abrir aqui, vamos lá. Pierre, então, é possível que clientes supercontrolados se adaptem bem às interações no trabalho, performando socialmente? É possível dentro da possibilidade de cada um. Deixa eu pensar aqui. Assim, eventualmente as habilidades ali em RODBT, elas oferecem, né, muitos repertórios não verbais, né? Então, por exemplo, o que eu observo em clientes, por exemplo, até nível um são clientes que, por vezes, não têm muitas habilidades relacionadas à expressão de emoções, né, comunicação sobre algumas necessidades ou até expectativas de que muito inflexíveis de que as pessoas, por exemplo, não vão entender, né? E aí eu acho que isso dá muita flexibilidade. Teve um cliente que foi muito curioso trabalhar a partir do cinismo, né? Assim, que ele colocava sempre, mas é óbvio que eu tô desse jeito, é um saco falar disso. Meu caro, então, não é óbvio para todo mundo, né? A gente foi trabalhando por várias sessões em relação ao que comunicar sobre dificuldades, né? Principalmente nesses momentos em que essa expectativa de que a coisa é tão óbvia assim aparece. Tem um caso clássico que eu normalmente falo que é de um cliente que ele tinha o olhar sério dele para indicar que as pessoas tinham feito uma coisa que ele não gostou. O olhar sério dele era, bom, e era isso. E aí, o que que isso comunica, né? Bom, deixa eu ver aqui. Uma boa estratégia para a esquiva do sistema romantizado pela sociedade, isso aqui a gente já conversou. Fazer de que você e esse não são dois lados do mesmo espectro. Pierre, isso daqui isso aqui que você colocou, né, que a gente discutiu no capítulo, é uma coisa que acaba sendo meio conflituosa até dentro do treinamento de RO, né? Porque, por exemplo, quando eles apresentam aquele gráfico, né, cartesiano, né, com a curva normal do autocontrole, eles acabam colocando no mesmo polo, né? Então, assim, é por isso que eu gosto de olhar muito para o comportamento do cliente, né, para ver sobre qual estrutura de tratamento ele vai se beneficiar mais, se é DBT padrão ou se é o ARO-DBT, entendeu? Quando a gente está falando em DBTs, né? Que a Yuri está perguntando, existe um modelo de formulação de caso para RO como existe na DBT? Tem, né? A gente vai entrar um pouquinho mais adiante, tem capítulo que discute muito isso, mas eu diria que assim, a RO ela tem um jeito de formulação que é bem comportamentalista, tanto que assim, no nível 2 tem muitas aulas que se dedicam até a falar mais uma vez sobre aprendizagem respondente e operante, né? Inclusive sobre as diferenças dos alvos ali ao longo da terapia, isso é muito bom. E também a pensar a análise em cadeia muito mais em relação a mapear essas contingências, né, quando elas acontecem. Beatriz colocou, boa noite. Em caso de anorexia nervosa, que evolui para bulimia nervosa, eventualmente mesmo ABN, parecendo um comando de controle, o importante seria entender o estilo de enfrentamento. Sim, né? Quando a gente vê um caso de anorexia, né, que progride, ou então acaba meio que precipitando ali numa bulimia nervosa, né, a gente pode estar vendo um quadro mais restritivo iniciando e depois cedendo para a impulsividade. Então a gente precisa fazer essa formulação de um jeito bem cuidadoso. E olha, mais uma vez, não se sintam mal por tipificar uma hora um cliente de uma forma e outra coisa muda, porque assim, de novo, a gente está vendo quadros, né, que falam de problemas de percurso, e aí esses quadros, por vezes, eles levam muito mais tempo para a gente ter um entendimento mais aprofundado mesmo, né? Tem uma coisa em TCC que para mim é muito problemática, que é aquela ideia de que sessão de avaliação é a sessão zero, e acabou. Pronto, agora você está com um cliente, você vai psicoeducar o cliente e vamos embora. Não, né? Peraí. A formulação ela pode mudar, né, na medida que novos comportamentos aparecem, né? Eu já tive um cliente ali que
De novo, ele estava no episódio depressivo maior e depois foi saindo do episódio depressivo, daqui a pouco era um cliente com transtorno de personalidade antissocial, né? Então, assim, por vezes, alguns quadros eles vão emergindo na medida que a gente vai vendo as mudanças do cliente mesmo. Bom, das perguntas escritas aqui eu já respondi todas. Pessoal, alguém tem algum comentário que gostaria de abrir o microfone sobre o capítulo? Alguma coisa que não foi dita? O que eu acho importante daqui, então, enquanto vocês não se encorajam, né, em abrir o microfone? Eu acho que é legal vocês pensarem um pouco, como exercício, de pegar principalmente os 4 déficits, né, e pensar um pouco o funcionamento dos clientes de vocês que vocês suspeitam que tenham supercontrole, né? E pensem em comportamentos deles que entram em cada déficit ali, né, como alguma coisa que pesa um pouco mais, né, sobre isso. E isso é uma coisa que é legal. E a outra coisa que eu acho também que é muito interessante acaba sendo pensar um pouco naquelas transações, né, sobre natureza, ambiente e enfrentamento. Pegou, por exemplo, pegou essas duas coisas, né, sobre os 4 déficits e essas 3 dimensões, né, onde acontecem as transações que então desembocam no supercontrole, né, como pontos ali para vocês começarem a caracterizar e ir pensando, né, os clientes em volta do supercontrole. Eu acho que essa é uma boa pegada. A outra coisa que eu vou dizer para vocês já é até onde que vocês vão dar uma lidinha. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês vão ler para a próxima aula, então, vai ser próximo encontro vai ser dia 26, os tópicos: A Novel Mechanism of Change, Social Signaling Matters, eh, e até, se eu não me engano, a Novel Neuroregulatory Model of Social Emotional Function. Vou colocar aqui porque o meu inglês já é o Santana. Provavelmente não foi tão fácil de entender. E aí, provavelmente, a Ju também vai passar para vocês a sequência de tópicos, né? Então, pessoal, de onde a gente parou, logo depois de onde a gente parou. Não, não, peraí. Pessoal, deixa eu ver. Faz o seguinte, eu estou vendo aqui o cronograma, e aí eu vou perguntar para a Ju, e aí ela passa para vocês ainda amanhã, ou quinta-feira, na verdade, que amanhã é feriado. E ela passa amanhã para vocês se é isso mesmo, tá? Só porque eu estou vendo aqui. Pois é, a Kiori, eu estou também vendo aqui. O próximo seria When Good Habits Go Bad, né? Mas, assim, tem alguma coisa aqui que ela colocou que eu acho que está saindo um pouco aqui do capítulo. E aí eu vou ver com ela direitinho se faltou alguma coisa aqui na lista. Tá bom? Pessoal, como é que foi o ritmo de hoje? Vocês podem falar, não tem nenhum problema de feedback, não. Eu sei que assim, é uma horinha que a gente tem, a gente foi até 1h20. Eu acho que assim, está sendo um teste também de quantas páginas a gente consegue abrir para discussão, né? Mas assim, como é que vocês estão se sentindo por enquanto? Tudo bem? Ah, Beatriz está colocando que foi bom. Pessoal, podem falar também se não foi, tá? Fica à vontade, assim. Principalmente, pessoal, aí sendo muito honesto, né? Principalmente para quem não teve nunca uma leitura em RO, talvez hoje tenha sido muito rápido, tá? Para essas pessoas vai ser muito importante pegar o capítulo com calma, meio devagarzinho ali, beleza? Tá certo então, gente. Bom, então a gente fica por aqui. Só um último comentário, Pedro, pode ser? Tá Pode, dando para pode me ouvir? sim.
Eu acho que também uma situação que deve ser compartilhada, que eu sinto muita dificuldade, que eu vim da TCC clássica, né? E aí eu tô conseguindo expandir, assim, meus conhecimentos, tanto para RODDBT quanto para ACT. E aí essa mudança de paradigma entre não analisar propriamente o conteúdo do pensamento, mas sim a função que ele tem naquele cenário com as pessoas que ali estão, assim, eu acho que é uma dificuldade assim de todo mundo, né? E aí quando o senhor falou também desse aspecto da RODBT, de se auto-questionar sem propriamente buscar resposta para esse auto-questionamento, eu lembrei muito também da discussão da ACT sobre o mind ali de resolução de problema, né? Que não propriamente você vai buscar ali uma resolução de problema o tempo todo, que às vezes pode ser desadaptativo dependendo do contexto, né? Então, assim, só questionamentos que eu tive ao longo do encontro, né? Isso é muito legal, Rodrigo, que você está colocando, porque assim, durante na RLDBT, né, como tratamento, é uma coisa que eventualmente nas supervisões, né, chama muito a nossa atenção é se a gente está focando demais em pensamentos, né? E, e aí a gente vai, embora a RLDBT ela não traga uma teoria, né, como a ACT, que traz ali a RFT, né, mas ela vai tomar, por exemplo, alguns pensamentos, né, interessado no que eles significam sobre essas expectativas de interação, no que esses pensamentos significam como atitude, né? Então, por exemplo, um pensamento ele pode estar meio que refletindo ali uma comparação social, né? Mas a gente vai focar muito mais no que a pessoa faz nesse momento que ela está realizando essa comparação social. Se ela está, por exemplo, tentando colocar o manto da invisibilidade ali, né? E tentando se esconder ali nas interações sociais, né? Se ela, por exemplo, na medida que tem um pensamento de inveja ali, né? Se ela está partindo para sabotagem, ou então para comunicação indireta, até para minimizar um comportamento ali que ela começa a minimizar o ganho de outra pessoa, né? A performance de outra pessoa, e como que isso vai impactar essas relações também, né? Então, assim, mas isso é uma coisa curiosa. A gente vai, de fato, focar muito mais no que a pessoa faz do que exatamente no que ela necessariamente discutir a validade ou não de determinados pensamentos, né? E aí a autoinvestigação, né, quando a gente for entrar, tem um capítulo só sobre autoinvestigação ali, a gente vai aprender uma outra forma, né, de estar entrando em contato com esses pensamentos, né, principalmente numa mindfulness que é para produzir estranhamento mesmo. Do tipo, por que que eu estou pensando nisso, né? Será que por que que eu estou exatamente esperando que as coisas sejam só dessa forma, né? Onde que foi importante para mim na minha vida, né? Entender que as coisas acontecem desse jeito, né? Então, tem peculiaridades aí da RODBT, né? Que são muito conciliáveis aí com outras terapias contextuais. Aí a gente vai bebendo aos poucos nisso. Então, valeu pela observação aí, Rodrigo. Gente, agora é a hora do partiu, que eu já estou prendendo vocês aqui há 23 minutos. Abraço grande para todo mundo, né? Excelente feriado para vocês. Descansem. Tchau, tchau.